eu sou o Juan Lima e vamos iniciar nosso curso básico de cálculo diferencial e integral. Vamos fazer uma breve introdução. Bom, a base de todo cálculo consiste na noção de limite de uma função, que veremos nesse curso. Surgiu da necessidade de cálculos envolvendo problemas físicos como tangentes e áreas, derivadas e integrais. Bom, quando estudamos física e queremos descobrir a velocidade, dividimos o espaço pelo tempo. Porém, quando queremos a velocidade em cada ponto, dizemos que tiramos o limite quando o tempo tende a zero, ou seja, a diferença de tempo de uma posição para outra é bem pequena. Veremos que esse limite se chama derivada. Áreas. Quando queremos calcular algumas áreas, temos umas fórmulas prontas no ensino médio. Porém, se a área é muito complicada, não temos uma fórmula exata para esta área. Veremos que pode ser calculada por uma integral. Para iniciar o curso de cálculo, devemos ter toda uma noção de função. Então, se você possui alguma dificuldade com função ou conteúdo algébrico de ensino médio, faça uma breve introdução antes de começar esse curso. Noção intuitiva de limite. Consideremos a função f de x é igual a x² menos 5x mais 6 se x é diferente de 4 e 0 se x é igual a 4. Bom, então temos o que? Definimos uma função aqui de segundo grau e falamos assim, no ponto 4 eu quero que essa função seja 0. Podemos fazer isso. Ainda é uma função. Então, o que acontece? Se calcularmos a função no ponto 4, sem essa restrição, teremos que f de 4 é o quê? 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. 16 menos 20 mais 6 igual a 2. Então, a função valeria, no caso, 2. Porém, queremos que valha 4 e podemos fazer isso. Ou seja, vamos ver um gráfico desta função. Aqui, as raízes da equação são 2 e 3. Se você tirar a raiz desse polinômio de segundo grau, 2 e 3, ela corta aqui o eixo y no ponto 6. E no ponto 4, desculpe, aqui no ponto 4, você tem que essa função valeria 2. Você consegue fazer esse gráfico com técnicas desenvolvidas no ensino médio. Porém, nesse curso, verificaremos realmente como se faz esse gráfico sem decorar nenhuma regrinha. Se calcularmos alguns valores próximos de 4, exceto 4, temos, olha aqui, valores de x e valores de f de x. Pegamos, por exemplo, o valor 3,5. A função nesse ponto, se você calcular, vale 0,75, 3,8, 1,4399, 3,9, 1,709 e 3,999, 1,997. Vemos aqui que quando a função, o valor de x chega perto de 4, exceto 4, a função tende ao quê? Tende a 2. Cada vez, quanto mais próximo o x tende de 4, mais próximo a função tende de 2. Chamamos isso do que? De limite. Dizemos que quando x tende a 4, chega perto de 4, ou se aproxima, f de x tende a 2. Temos aqui um resultado prático. Porém, f de x não vale 2 no ponto 4, pois foi definida como sendo 0 nesse ponto. Então, a grande sacada do cálculo de limites é que a função não precisa estar definida em um determinado ponto para possuir o limite. Nesse caso, ela não é definida ela é definida só que como valendo 0. Porém, se calcularmos de verdade a função, ela vale 2. Então, ela não precisa ser o mesmo valor 2 no ponto para ter um limite, tudo bem? Nesse exemplo, vimos que quando x se aproxima de 4, quanto mais x se aproxima de 4, mais f de x se aproxima de 2. E escrevemos limite de x tendendo a 4 de f de x é igual a 2. Escrevemos assim, limite x tendendo a 4 com esta setinha de f de x, ou seja, a função x² menos 5x mais 6, que definimos no começo do exemplo, é igual a 2, pois se aproxima de 2 quando x se aproxima de 4. Essa é uma noção intuitiva e grosseira de limite. Então, lemos assim, o limite de f de x quando x tende a 4
é igual a 2. Vamos a um exemplo. Calcule o limite de x tendendo a 3 de f de x, se f de x é igual a x² menos 9 dividido por x menos 3. Observemos o seguinte: esta função, calculada diretamente no ponto 3, é uma indeterminação. 3 ao quadrado, 9, menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Então, f de x é igual a 0 sobre 0. Isso se chama uma indeterminação. Não sabemos que valor realmente f de x pode assumir. Porém, estamos interessados em valores próximos de 3, não especificamente o 3. Então, podemos simplificar tal função. Ou seja, x tende a 3, mas porém não é o 3, é um valor próximo de 3. O quanto próximo a gente quiser. A gente pode aproximar por 2,99999, que é bem próximo de 3, porém ainda não é o 3. Então, o que fazemos? Se colocarmos o 3 aqui, 3 menos 3 é 0. Então, não podemos dividir 0 por 0. Vamos simplificar esta função. Lembrando que a ao quadrado menos b ao quadrado é a soma vezes a subtração desses dois números, um produto notável. Se você fizer a distributiva, você volta nisso. Então, temos que f de x é igual a x² menos 9 dividido por x menos 3. Isto é a mesma coisa que x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3. Como x não é exatamente o 3, porém um valor próximo de 3, podemos simplificar esses dois valores que não são zero, são valores próximos de zero. Simplificando, sobra o quê? X mais 3. Voltemos agora no limite. Limite de f de x quando x tende a 3 é igual ao limite de x mais 3 quando x tende a 3. Podemos agora substituir o x por 3 e vemos que esse limite dá 6. Então, o que entendemos? Quando x tende a 3 nesta função, esta função tende a 6. E não precisa valer exatamente 6 nesse ponto. No caso, era uma indeterminação.